Com essa introdução, recebamos o pregador da noite. Pode vir. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, né, meus irmãos? Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Não, acredito que só apertar aí o pronto, opa, coisa mais. Pronto, acabou já. Ok. Não, tá muito bem. O irmão Montenegro, ele disse que estava aniversariando, fez aniversário, né? Essa semana, mas não só ele, acredito que cada um de nós tem o seu nosso momento também, né? Se não foi esse mês ou o mês anterior, esse ano ainda, mas vai ser, né? O ano está apenas começando, estamos aí no mês de abril. E não é só pelo aniversário, não é só pelo momento natalício. O nosso agradecimento a Deus é porque nós estamos aqui. Nosso agradecimento a Deus é porque nós abrimos os olhos e podemos dizer mais um dia. Quantas pessoas não conseguem abrir, mas nós conseguimos, né? Deus, em sua grande misericórdia, nos dá o fôlego de vida para que nós possamos caminhar no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz uma coisa interessante aqui no Provérbio 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque às vezes a gente pergunta, Senhor, tu me dá tantas coisas, né? E a gente não tantas bênçãos que ele nos dá. O Provérbio 23, 26 diz, dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Deus pede de cada um de nós, o nosso coração. Mas, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem hoje sobre salvação. Né? E aqui eu deixo uma pergunta, o que é salvação? Você já parou para pensar nisso aí? O que significa se salvo? Salvação significa o quê? Algumas pessoas colocam a salvação como um sistema de práticas, né? Tem uma vida religiosa. Se tem uma vida religiosa, então ela está se caminhando ali para salvação. Algumas pessoas dizem que a salvação é ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, sábado, domingo, ou tem pessoas que vão todos os dias da semana para a igreja, né? E isso tem compreensão sobre salvação. Outros entendem que salvação é ter uma norma de conduta, uma moral, é você ter ali, andar bem, vestido, ser justo aqui na terra, praticando boas obras, ajudando o pobre, ajudando o necessitado, e entende que fazendo assim vai conseguir a salvação. Né? Mas por que seria a salvação? Outros ainda defendem que a salvação é você guardar os mandamentos, você ser uma pessoa na guarda dos mandamentos, né? Fiel ali, honesta nas guardas dos mandamentos. Mas será que salvação é isso aí, meus irmãos? Ou é algo mais? A grande pergunta é salvar de quê? Nós vivemos aqui nesse mundo, algumas pessoas vivem satisfeitas, né? Esse mundo não tem pessoas satisfeitas aqui? Tem pessoas satisfeitas, vivem aqui bem, tem dinheiro no bolso, vivem passeando, andando de carro, viagens, avião para cá, para lá, viajando, e vivem de uma maneira tal que não precisam de mais nada, vivem felizes. Né? Mas tem outras pessoas que passam por grandes dificuldades. Mas a questão não é ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. A questão é salvação, ela veio para todos. Mas o que é salvação? E é salvar-se de quê? Vamos ser salvos de quê? Algumas pessoas dizem que salvação é a vida eterna. Seria isso aí, na vida eterna? Salvação é você ter uma vida eterna. O que seria salvação? Será que salvação é apenas um perdão dos pecados? Temos pecados que nós carregamos e de repente aí o nosso Senhor dá esse perdão e a gente tem esse perdão, como o irmão falou agora há pouco. Será que salvação é perdão dos pecados? O que é salvação? É alguma recompensa? Por guardar, por ser justo e direito no nosso dia a dia? Pois é, meus irmãos. Eu gostaria que nós refletíssemos, né, sobre essa questão.
salvação. Um dos textos muito conhecidos da palavra de Deus é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aí a gente diz, olha aí, a salvação é isso, é vida eterna. Mas eu faço uma pergunta, o que seria a vida eterna sem Jesus? Seria boa ou seria ruim? Imagina você ter uma vida eterna. Mas não tem Jesus, não tem uma vida eterna. É bom ou ruim? Pode existir uma vida eterna sem Jesus? Não teria sentido. Não teria sentido, né? Pois é. Mas vejamos aí o que está escrito no Salmo 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. Vamos ver o que Davi falou acerca de salvação? Será que é um conjunto de normas? Será que é uma recompensa? Será que é simplesmente ter uma vida eterna? O que é salvação? Salmo 27, verso 1. Todos estão claros? Vamos lá, Salmo 27, verso 1 diz o quê? Quem gosta de ler aí, com uma voz bem bonita aí? Eu posso ler? Olha. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, o Senhor é a minha salvação. Aí ainda continua, faz uma pergunta, a quem temerei? Então, uma pergunta que vem aqui aos nossos ouvidos, se você teme o quê? Se você tem o Senhor como a sua salvação. Davi expressava isso, expressou nesse Salmo 27. No momento de guerras, Davi era um homem que vivia voltado muito para guerras, perseguições, e ele, no meio daquele tumulto todo, ele chegou e expressou, olha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem eu vou temer? Então Davi, ele era um homem que não tinha medo. Por quê? Porque ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E eu pergunto, no nosso dia a dia, nós somos pessoas temerosas ou somos pessoas confiantes? Por dentro tem algo na nossa frente a ser conquistado, algo para nós desbravarmos. Eu tenho medo ou eu sou confiante em Deus? Eu acredito que Deus vai estar comigo, porque Ele é a minha salvação e a minha luz, e quem terei medo? Vejamos agora no Salmo 62. Vejamos o que diz aí no Salmo 62, verso 1 e 2. Salmo 62, Salmo 62, verso 1 e 2. De onde vem a nossa salvação, meus irmãos? Verso 1 e 2. Somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza. Não serei grandemente abalado. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, aqui o salmista está aqui nos dizendo que o Senhor, somente em Deus, nós encontramos o que? Descanso para a nossa alma. Meus irmãos, será que a nossa alma sem Deus tem descanso? A nossa alma é nosso íntimo, a nossa vida interior, a nossa vida interna. Quantas e quantas pessoas vivem aí machucadas, doentes, emocionalmente, né? Problemas. Tem muitas pessoas ricas, né? Abastadas, mas tem depressão, angústia, ansiedade, estresse. Aquele agonia dentro de você, não consegue dormir. Tem prazer melhor na vida do que conseguir dormir. Você se deitar numa cama, fechar os olhos e eu vou dormir. Aí dorme. No outro dia, aí, 8 horas depois, está ali acordando. É coisa maravilhosa. Tem pessoas que não conseguem dormir. Dá 1 da manhã, 2, 3, se enrola para um lado, olha para o outro, dorme um pouquinho, aí acorda de novo, fica naquela angústia, toma remédio. Pessoas que não têm paz. Enquanto que Jesus disse, eu deixo a minha paz eu vos dou. E aqui o salmista ele diz, olha, a minha alma encontra descanso somente em Deus. Onde a nossa alma está procurando descanso? Será que a nossa alma está procurando descanso nas coisas do mundo? Como muitas pessoas aí veem e pregam,
Será que a alegria de festas, de bebidas, de orgias, disso, daquilo outro, será que é um descanso ali? Você pode ter até a alegria de um dia. No outro dia não vai ter talvez a mesma alegria, vai acordar ali de ressaca, aquela jeito. Vai no outro dia de novo, no outro dia, e termina se cansando. Mas mesmo assim, é uma alegria falsa. É uma alegria apenas exterior. E muitas e muitas vezes você vê aquela pessoa pulando e um pessoal ali super alegre e feliz. Aí olha como aquela pessoa está alegre, olha como aquela pessoa está feliz, bebendo, tal, aquela felicidade toda. Mas muitas daquelas pessoas estão com o coração doente. Muitas daquelas pessoas estão com vazio dentro dela. Falta Deus. Todos nós precisamos de Deus em nossos corações. Ninguém vive sem o Senhor. Aí quando a pessoa não tem Deus, o que a pessoa faz? Eu preciso preencher esse buraco que está aqui. Esse buraco que está aqui precisa ser preenchido por algo, por alguém, por alguma coisa. E aí preenche com dinheiro, preenche com festa, preenche com bebida, preenche com ídolos, né? E muito daí por aí vai. Mas, eu lembro no início do Salmo, lá 23, 26, diz, olha, minha alma encontrou descanso. Só em Deus nós podemos encontrar descanso. Qual é a nossa confiança? Temos vivido confiantes nessa salvação? Essa é a salvação. Salvação não é ir para uma igreja regularmente. Isso não é garantia de salvação. Salvação não é conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Também não é. Salvação não é você ter uma conduta moral, conduta direita, honesta, né? Quando as pessoas olham para você, olham para a pessoa honesta. Isso não é salvação. São atos que todos nós devemos praticar e ser, independente de ser crente ou não, não é verdade? Independente de ser crente ou não, você tem que ser uma pessoa direita, uma pessoa justa, tem que andar na linha, como diz, né? Na linha do trem. Não precisa ser crente para andar, fazer o que é certo, não. A gente faz o que é certo, não é porque, eu só vou fazer quando eu sou do seu. Não. Quando for crente, não. Você vai fazer porque é certo. Concorda? Então, como é que nós estamos andando? Será que nosso coração está tranquilo? A nossa alma, como diz aqui o salmista, está tranquila? Porque diz aqui que é de Deus, somente dele que vem a minha salvação. Então, medite nisso. Vamos ver um outro texto, Isaías 12, verso 2. Dutra chegou? Está ali no celular, aí, Dutrinha. Isaías 12, 2, Dutra, por gentileza. Isaías 12, 2. Vamos ver o que o profeta Isaías, como ele confortou Israel. Israel, meus irmãos, era ali nós sabemos a história de Israel, era o povo de Deus. Era o povo de Deus, Deus escolheu aquele povo. E vou dizer uma coisa, vocês sabem por que Deus, abriu parênteses antes de Dutra ali. Vocês sabem por que Deus escolheu o povo hebreu? O povo de Israel, né? Primeiro foi o povo hebreu, e depois se tornaram ali as 12 tribos de Israel. Por que Deus escolheu aquele povo? Já pararam para pensar nisso? O povo de Israel, porque é conhecido o povo judeu, né? Que a gente conhece mais, né? O povo, por que Deus escolheu aquele povo? Abraão achou graça aos olhos do Senhor, né? Deus olhou assim para Abraão e disse, olha Abraão, tu és uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, tal, eu vou dar um filho e tal, fazer grandes nações, mas tem umas coisas aí, eu quero chegar a outro ponto aí. Israel, né? O povo hebreu, eles foram escolhidos, né? Diz lá em Êxodo que Deus tirou o povo do Egito, levou o povo para uma terra. Eu vou levar vocês para uma terra diferente. Só que Deus disse àquele povo o seguinte, vocês acham que eu escolhi vocês por quê? Na história de ali Moisés, na história do deserto, por que vocês acham que eu escolhi vocês? Será que vocês são bons? Será que vocês são melhores do que as nações vizinhas? Será que vocês são melhores do que eles? Não. Vocês não são nada. Em outras palavras, ele disse. Vocês são piores do que eles. Vocês estão iguais, esse povo aí de fora. Eu escolhi vocês, não foi porque vocês são bons, não. Tem um pacto que ele tinha com Abraão e eu escolhi por amor. Eu queria escolher. Sabe, Deus quer revelar a sua glória naqueles vasos ruins. Assim, como é que Deus quer revelar a sua glória, a sua majestade diante de vasos ruins? Diante de um quadro mal feito, diante de uma casa mal feita? Porque é a presença de Deus que torna aquela casa gloriosa. É a presença de Deus que fez a nação de Israel crescer. Deus disse, eu quero pegar o pior da terra.
O povo hebreu era o pior da terra. Vai lá para Êxodo que você vai ver, em Gênesis você vai ver o povo hebreu. E Deus foi lá e pegou aquele povo, só quero vocês. Vocês vão testemunhar. E eles testemunharam, a história mostra isso. Caíram, tiveram suas altos e baixos, caíram muitas vezes, mas também cresceram, falaram de Deus, mostraram quem era o Eterno. E o Eterno foi conhecido através daquela nação. O nosso Senhor Jesus, ele veio daquela nação. Era judeu. Jesus era judeu. Os discípulos eram judeus. Todos eles eram daquela área ali. Né? Jesus, ele chega para a Samaritana e diz, olha, a salvação vem dos judeus. Aí quando eu ver aquele texto, a salvação vem dos judeus, diz, olha, eu sou o Messias, eu vim dos judeus, a salvação foi pregada pelos judeus, foi a raiz, está lá, mas não foi porque era uma nação boa, não foi porque era um povo bom não, meus irmãos, era um povo ruim, de péssima qualidade, vamos dizer assim. Mas Deus queria mostrar e mostrou a sua força, a sua glória através daquele povo. O apóstolo Paulo chega e diz, olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Dá para entender uma coisa dessa? Paulo dizia, quando eu estou fraco, aí é que eu estou... Como é que pode um negócio desse? Quando é que nós estamos fortes, estando fracos? Só com Deus. Porque é na minha fraqueza que é revelada a glória de Deus. É na minha fraqueza que Deus me enche e digo, eu estou forte. Então quando você estiver com a cabeça baixa, fraca, triste, com problemas aqui, problemas acolá, cheio de depressões, de problemas, de estresse e tal, lembre-se, você não é fraco. Você pode estar passando por aquele momento ruim, mas lembre-se que você tem um Deus que pode todas as coisas. Não importa de onde você veio, não importa de onde você está, não importa o buraco que você está. O que importa é que você tem um Deus, e quando nós temos um Deus, nos tornamos fortes. Uma ovelha se torna um leão, certo? É um vaso que não dá fruto nenhum, começa a dar fruto. Uma planta que não dá fruto, começa a dar fruto. Por quê? Porque Deus está ali presente, tá certo? Isaías 12, 2, doutrina, liga, meu querido, eu falei demais. Ei-lo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém, meus irmãos? Isso foi dito ao povo de Israel. Aí chega para o povo de Israel e diz, ei, acorda aí, pessoal. Olha, Deus é a nossa salvação, confie nele, acredite nele, não tenha mais nada, né? Confie. Isso levou esse não temerei. Ele levou Isaías mais tarde e dizia, ó, não temas porque eu sou contigo. Não te assustes porque eu sou teu Deus. Né? Não te assombres, eu te seguro com a minha destra fiel. Meus irmãos, a destra, a direita, né? Aquela que tem mais força, né, meu Júlio? Eu te seguro, eu te sustento. Ainda diz mais o texto, ó, vermezinho, tu não é nada, mas eu estou aqui do teu lado, eu estou comigo, tu és grande. Então é isso que Isaías queria passar para o povo de Israel. Aí eu pergunto, estamos nós vivendo nessa plena confiança em Deus? Nos momentos difíceis de nossa vida, nós podemos olhar para o céu e dizer, é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro. Pense nisso e viva isso. Agora, o que é salvação? Vem perguntando, você já revela a noção. Salvação é Deus, é o Senhor. Diz, o Senhor é a minha salvação, em quem eu temerei. Né? Mas vamos agora para o Novo Testamento, né? Nós falamos muito do Antigo. Esse Novo Testamento, Deus revela a sua salvação. E Deus revela a sua salvação através de quem? Jesus. Firme, nós vamos dizer, Deus revela a sua salvação através de Jesus. Jesus foi a maior revelação de Deus. Jesus foi a maior revelação da salvação. Jesus era a salvação. Veja aí, veja só o que diz aí Lucas, capítulo 2, 29 a 32. Vamos ver o que diz Lucas 2. Lucas 2, 29. Está lá no Novo Testamento, depois de Marcos, capítulo 2 de Lucas, 2, 29 a 32. Aqui, meus irmãos, é o relato de Simeão. Veja só. Simeão, ele já idoso. Que coisa. Simeão já era uma pessoa idosa. Mas Simeão estava ali, ó. Ele sabia que o Messias viria.
Ele disse, olha, vem o Messias vai aparecer. E todo dia estava Simeão lá na porta do templo, indo para o templo e tal, constantemente, esperando encontrar o Messias. Ele tinha esse desejo, essa vontade de se encontrar com o Messias. Aí eu pergunto, nós estamos com um verdadeiro desejo, aquela verdadeira ansiedade de se encontrar com Cristo? Já pensou nisso? Você deseja, você quer Jesus do seu lado? Simeão queria, eu quero encontrar o Messias. Eu sei que ele veio, eu quero encontrar esse Messias, ele virá. E já idoso, aí ele diz aí no verso 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui nesse momento aqui, Simeão, chega lá, Maria, né, com Jesus, o bebê, aquela criancinha de braço para apresentar. Olha, meu filho, dá para fazer a apresentação. Aí Simeão olha lá, é aquele. O Espírito de Deus falou a Simeão, Simeão, está aí, o tão esperado Messias, um bebê. Aí se ele pega aquele bebê nos braços, diz, Senhor, agora eu estou vendo, ele chegou, essa é a minha alegria, ele chegou, está aqui em minhas mãos. Simeão teve o prazer de foi apenas de ver, não, foi de segurar, de pegar, dizer, ele está aqui, eu posso palpá-lo, eu posso senti-lo, ele existe. E essa alegria chega a dizer, agora, Senhor, pode me levar. Eu já vi o que eu queria ver. Pode me levar. Já estou velho, estou idoso. Essa alegria foi a maior alegria de Simeão. E eu pergunto, e a nossa alegria, meus irmãos? Estamos nós desejosos de ver o Messias? Desejosos de ver o nosso Cristo? Assim vai dizer, mas como veremos ele? Porque ele não está mais conosco em carne e osso, nós não podemos mais vê-lo, é verdade. E para a nossa felicidade ele não está. Jesus, quando estava com os discípulos, chegou um momento que ele disse, olha, para a alegria de vocês e das outras pessoas, eu vou morrer, eu preciso morrer, porque eu morrendo, vai surgir agora, o meu espírito vai estar livre para andar por todos os lugares. Enquanto ele estava aqui, Jesus, ele não estava onipresente. Jesus estava no quarto, estava no quarto. Estava na sala, estava na sala. Estava na casa de Lázaro, estava lá. Na casa de Lázaro, não estava na casa de Maria. Estava na casa de Simeão, está aqui dentro. Eram lugares que Jesus andava, a cidade. Mas agora, ele mesmo disse o seguinte, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali presente. Então Jesus está presente. Não importa, aqui está presente. O Espírito dele, a presença espiritual dele está aqui em nosso meio. A presença espiritual dos anjos e Deus estão aqui, que de uma forma reflete a presença de Cristo. A presença de Cristo nós podemos sentir no nosso quarto. A presença de Cristo nós podemos sentir quando estamos dirigindo. Basta nós dizermos, Senhor, me acompanha, tu estás aqui comigo, eu sei, e o teu Espírito está aqui. Então, teus anjos me acompanham. E é para a nossa felicidade, né? Então, o Simeão, ele viu, ele pegou ali nos braços aquela criança, eu estou vendo, estou palpando, mas nosso Senhor hoje, ele está de uma forma espiritual próximo de cada um de nós, e mais ainda, ele diz lá em João 14, que estaria dentro de cada um de nós. Então, Cristo, ele está dentro de cada um de nós, do seu Espírito. Né? Por isso que isso aí eu quero viver, eu quero habitar, eu quero morar dentro de cada um de nós. Né? Nós somos templos do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, meus irmãos, ele habita em nós. Ele habita em nós. Só que não é todo mundo que é templo do Espírito Santo. Não é, irmão? Não é todo mundo. Tem pessoas que preferem ser templos de outras coisas. Tem pessoas que se vendem de outras maneiras. E o mundo espiritual está aí. Mas aqueles que querem ser do Senhor, dizem, Senhor, eu quero ser teu. Habita em mim. Aí o Espírito de Cristo habita em nós, né? O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, né? O Gálatas 4,4 diz, olha, Deus enviou o seu Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, para morar e viver em nossos corações, tá certo?
Então Simeão viu o Messias. Né? O apóstolo Pedro, mais tarde, ele também disse uma coisa, um texto muito interessante. Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Abaixo do céu não há salvação em nenhum outro, disse Pedro. Se não há salvação em nenhum outro, muitas pessoas estão achando que tem salvação em um pastor, em um padre, em um papa, em um sacerdote. Não. Não tem nenhum outro nome, não existe. Não tem São Pedro, não tem Santo Antônio, não tem Maria, não existe. Só existe um nome. Yeshua, Jesus, que nós conhecemos, o Cristo. Só. Pedro disse bem claro, não existe outro, só ele, certo? Essa é a salvação de Deus. Aí vem aquela questão, né? O Antigo Testamento mostra o Senhor é a minha salvação, é a minha luz. No Novo Testamento mostra Jesus como a salvação de Deus. Veja que diz João 17, verso 3, um texto muito conhecido nosso, né? Gente, João 17, 3. João 17, 3. João 17, 3. Muito conhecido. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que coisa maravilhosa. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Quem disse essas palavras? Jesus. Jesus disse essas palavras no capítulo 7 de João 17, capítulo 17 do livro de João, no momento antes de sua morte, antes de sua crucificação, ele orando ao Pai, ele disse: Senhor, a vida eterna é esta, que te conheçam. Conhecer é diferente de reconhecer. Conhecer quer dizer intimidade. Conhecer, você tem um relacionamento, você vai conhecer. A gente só conhece a nossa esposa quando nós convivemos com ela. Ela só conhece o marido quando convive. Relacionamento, isso é conhecer. Eu posso reconhecer o presidente, eu posso reconhecer alguém em um carro público, eu posso reconhecer uma atleta, mas conhecer tem que estar colado com aquela pessoa, não é verdade? E Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna, meus irmãos, é essa. A salvação é essa, é o Pai e o Filho, certo? Já aqui para o último texto, para nós não alongarmos mais, a minha pergunta final é: quando estamos salvos? Hoje ou no futuro? Agora, e aí? Hoje ou no futuro? Quando é que vai estar salvo? Agora, hoje. Quando a gente aceita Cristo como Senhor de nossas vidas, a salvação chega para nós. Quando eu abro o coração para Ele, aí Paulo diz lá em Romanos 5, De quem vem a dúvida? Hã? De quem vem a dúvida? De quem vem? A dúvida. Do inimigo. Diabo. Aí Paulo diz lá: justificados, pois, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Temos, meus irmãos, ter paz com Deus. A gente não tem noção do que isso é, não. Paz com Deus. É uma reconciliação, é uma amizade, é um relacionamento. É nós nos encontrarmos com Ele, termos um encontro que é o que Ele mais quer. E por causa de Jesus, através de Jesus, pela fé, nós podemos ter essa paz. É verdade, nós somos salvos hoje, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Em casa, aqui, no carro, a qualquer momento, eu posso abrir nosso coração e dizer: Senhor, eu me entrego aqui, e Ele vai lutar. Agora, tem um texto que mostra, em Romanos 13, 11, que mostra uma coisa interessante. Romanos 13, verso 11, é o último texto concluindo a mensagem. Romanos 13, 11. Nós somos salvos hoje, mas também seremos no futuro. Seremos um dia de amanhã, um dia nós seremos salvos. Mas como é que pode um negócio desse? Se é hoje ou é amanhã? É hoje e amanhã. Amanhã, eu digo no futuro, porque Paulo, no livro de Romanos 13, 11, ele diz: nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a nossa fé. A nossa salvação está próxima.
O que é que Paulo está querendo dizer? Está mais próxima de nós do que quando nós abraçamos a fé. Hoje nós abraçamos a fé, somos salvos, mas continuamos neste mundo, vivendo aqui nesse mundo de pecado e tanta coisa aí. E às vezes a gente tem nossas quedas, né? Estamos bem hoje, amanhã está um pouco triste, um pouco desanimado, né? Então essas quedas, existe uma salvação maior e melhor, que é quando Cristo voltar. Então Paulo diz, olha, a nossa salvação está mais próxima agora. E realmente, o Cristo está próximo. Quando a gente olha esse mundo, os acontecimentos gerais, né, que estão correndo no mundo, a gente diz, olha, não é possível. E Jesus tem que voltar. Está próximo. Jesus está próximo. A nossa salvação está próxima. Acredite. Que Deus ele nos abençoe grandemente. E que possamos a cada dia termos essa certeza da nossa salvação. Hoje estamos sempre com o coração aberto, esperando um dia ele voltar e nos levar para um local onde realmente nós vamos desfrutar dessa salvação. Bom, que Deus nos abençoe grandemente.